Olá, ouvinte, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um Petrocast, o podcast do Sindicato dos Petroleiros de São José dos Campos e região. No episódio de hoje, vamos falar sobre a emergência climática, que nos últimos dias ficou em evidência por conta da grande catástrofe que se abateu sobre o Rio Grande do Sul. Cidades inteiras foram devastadas e até agora, pelo menos 2 milhões de pessoas foram atingidas. Até essa segunda-feira, dia 20, já eram 157 mortes, 460 municípios atingidos, muita gente desaparecida. E os números não param de subir. Há muito tempo ouvimos falar sobre o aquecimento global e os riscos que isso representa para o planeta. Mas parece que só agora, após essa tragédia dessa dimensão, é que as pessoas estão acordando. Mas há quem diga que já é tarde. Especialistas falam que chegamos num ponto em que catástrofes como essa são um novo normal e que a saída é readequar as cidades para essa nova realidade. Um pouco assustador, né? Para entendermos mais a situação, vamos conversar hoje com a Renata Belzunces, do DIEESE, que é doutora em ciências e mestre em desenvolvimento econômico e tem se debruçado em pesquisas sobre os dilemas e limites da ação sindical para a questão ambiental. Olá, Renata, seja muito bem-vinda. Olá, Eliane, obrigada mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer estar aqui no Petrocast. Também participa desta conversa a vice-presidente do Sindipetro, de São José dos Campos, a Cidiana Mazini. Olá, Cidiana. Olá, Eliane, pessoal. Oi, Rê. Obrigada aí pela presença, vai ser um prazer tê-la aqui conosco. Eu que agradeço mais uma vez, Cidiana, grande diretora e dirigente petroleira. Bom, para a gente entrar então nesse assunto tão complexo e tão triste, Renata, eu gostaria que a gente começasse falando sobre a relação dessa tragédia que vimos no Rio Grande do Sul com a negligência dos governos que nada fizeram após os inúmeros alertas da comunidade científica sobre os riscos de eventos desse tipo, causados pelo avanço do aquecimento global. Infelizmente, isso tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver, e acho que isso também ele faz um amplo diálogo com algumas questões que não são novas, que são muito estruturantes na nossa realidade brasileira, e sobretudo quando a gente fala de política ao nível dos municípios e ao nível dos estados. Nós temos hoje um sistema mais refinado no Brasil que faz os alertas e que faz os estudos também, com um prazo, não só um prazo imediato, não só como um alerta de chuva, mas como um alerta para um decênio, para um quinquênio, e assim por diante, sobre as possibilidades e os riscos a que os biomas, a que as regiões, elas estão submetidas. As medidas que precisam ser tomadas, elas são medidas que no campo da discussão climática são chamadas de medidas de adaptação e mitigação. As medidas de adaptação e mitigação, elas são medidas que são... Vamos lembrar um personagem antigo da nossa política, que é o Paulo Maluf. Mesmo quem não é de São Paulo, conhece, já ouviu falar do Paulo Maluf. O Paulo Maluf, ele tinha vários bordões, várias máximas, e uma delas é que trabalhar com saneamento não dá voto, mas recapear asfalto dá voto. Boa parte de medidas de mitigação e adaptação, elas são medidas que são um pouco invisíveis. A catástrofe, a calamidade no Rio Grande do Sul, hoje tem chamado a atenção para essa invisibilidade que hoje se torna mais visível do que qualquer outra coisa que se possa imaginar naquela região. Ter um trabalho anterior ali, na estrutura do saneamento, que tem a ver com as comportas, que tem a ver com a vazão de água, que tem a ver com as borrachas, que tem a ver com os parafusos que faziam a contenção e a liberação das águas, poderia ter amenizado. Não teria evitado, evidentemente, a catástrofe, mas teria amenizado para aquela região o sofrimento das pessoas e a morte dessas pessoas. Mas isso entra realmente, vai ao encontro ao bordão do Paulo Maluf. Não dá voto fazer manutenção, fazer obras nas profundezas, né, nas partes
nas partes inferiores da cidade, nos seus subterrâneos. Essa é a palavra que estava me fugindo. Nos subterrâneos da cidade não dá voto. Não se ganha eleição fazendo voto no subterrâneo. Acho que isso também deve agora chamar a atenção para como é que o cidadão, a cidadã comum observa as obras e o que mais a gente valoriza ou não valoriza numa gestão pública. Até o Eduardo Leite, recentemente a gente viu aí na imprensa, ele chegou a admitir, né, que ele recebeu alertas e realmente ele tem justificado dizendo que eu recebi alertas, mas são tantas as demandas, tal, mas a verdade é que ele não se mexeu, né, Renata? A gente está aprimorando esse sistema de alertas e que é um pedaço. O sistema de alertas funcionar, ele ter as informações e ele emitir as informações para os órgãos competentes e os órgãos competentes acionarem as medidas devidas, agora é uma outra etapa que certamente o caso do Rio Grande do Sul é um marco. Prefeitos da nossa região, aqui mesmo de onde nós falamos, o Vale do Paraíba, recebem constantemente alertas para que alertem a Defesa Civil e para que as medidas sejam tomadas. Mas essas medidas, elas não são tomadas, porque o alerta, ele não vai dizer, evidentemente, 100% de chance que o evento vai acontecer. Mas a simples menção do risco não faz com que o gestor público acione aquilo que deve ser acionado. E mesmo que o gestor público ele tenha a melhor das intenções possíveis de que acionar, como ele não faz isso recorrentemente, ele não tem uma prática, ele não tem um cronograma, ele não tem, vamos dizer assim, quando a gente está trabalhando, a gente tem uma linha de produção, muitas vezes, a gente sabe que eu coloco um parafuso, o outro vai lá, coloca outro parafuso, o outro vai lá e encaixa outra peça. Isso tudo, esse cronograma, essa sequência de ações, ela precisa ser mais do que nunca, ela precisa ser conhecida e caso o gestor ele não faça o que tem que fazer, é possível que a gente comece também a estudar algumas penalizações. Hoje a gente tem penalizações para o gestor, por exemplo, que não cumpre a lei de responsabilidade fiscal. O gestor pode ser penalizado. Mas e o gestor que ignora o risco? Ele é penalizado? Hoje não há uma penalização, mas deveria ser, deve ser. Parece que é um caminho que por mais que a gente fale, olha, não precisava chegar a esse ponto, mas parece que é um caminho, que é uma via que a gente não pode lançar mão. Né? As pessoas não sabem, por exemplo, se há a emissão de um alerta, aonde elas devem se dirigir, como elas devem se proteger, como a segurança pública deve ser acionada. As pessoas, as vítimas, elas são constantemente revitimizadas e são culpabilizadas, porque dizem as pessoas não saem de suas casas. As pessoas não saem de suas casas porque elas temem aqueles eventos que a gente já tem vindo a ter notícias, que são os saques, são o roubo. Então, se você não tem uma estruturação de medidas, de um cronograma, de um que fazer depois de um alerta, articulado também, por exemplo, com a segurança pública, você não faz com que as pessoas saiam de suas casas, porque elas têm o risco de perder tudo. E as pessoas, elas também vão agir como na fábula do Pedro e o Lobo. Você lembra da fábula do Pedro e o Lobo? Acho que essa é uma fábula sensacional para a gente pensar, fazer uma reflexão em tempos de emergência climática. Muito resumidamente, é uma fábula russa em que Pedro era um menino de uma aldeia de pastores e, como toda boa aldeia de pastores, tem que se proteger dos lobos para o rebanho ficar seguro. E o Pedro, para se divertir, anunciava o lobo, o lobo. E as pessoas da aldeia vinham socorrer e o Pedro achava muita graça naquilo, em fazer essa troça. E fazia isso muitas vezes. Um dia, o lobo veio. E quando o lobo veio, ninguém veio socorrer. O Pedro avisou, lobo, agora é verdade, agora é de verdade, tô vendo o lobo, tô vendo o lobo. E o lobo veio. Então, a gente está vivendo como na fábula do Pedro e o Lobo. O gestor público vive na fábula do Pedro e o Lobo, onde ele é alertado pelos riscos, mas ele acha que ele não deve se mover, porque ele é constantemente alertado dos riscos, até que um risco se torna realidade. E quando o risco se torna realidade, esse mesmo gestor quer culpar alguém. As pessoas, a população também, de forma geral, não age de uma maneira diferente. E mesmo que ela quiser agir de uma maneira diferente, individualmente ela não tem o que fazer. É preciso que tenha para onde ir, para como sobreviver a partir daquilo, é preciso que tenha segurança pública, é preciso que tenha um plano que não depende de mim, da Cid, da Eliane individualmente. Então é uma coisa bastante complexa e que não está para ontem, e que já era avisada há muito tempo. Já tinha, a gente já estava falando o lobo, agora o lobo veio. E não se trata agora de arrumar culpados, esses culpados são sabidos.
Eles são sabidos. Ninguém precisa procurar os culpados são sabidos. São os governos do estado, são as prefeituras que não agem, não atuam. É uma falta de a gente criar uma ordenação jurídica, um ordenamento que dê conta disso para a posteriori, porque mesmo fazendo tudo que deve ser feito, a calamidade ela vai acontecer, porque o clima está mudando, o planeta está mudando. Ô, Rê, conforme você está falando aí, então, do jeito que nós, seres humanos, estamos vivendo, isso causou um dano irreversível ao planeta, é isso? A gente está falando de medidas mitigadoras, né, para poder controlar essas catástrofes aí. Pode ser que a gente veja mais catástrofes acontecendo, parecido com o que aconteceu no Sul. Como que funciona isso? Vem sido dito aí que esse agora é o novo normal, né? Aí isso é um pouco assustador para mim, mas é isso mesmo? Como é que você vê isso? Na verdade, assim, não é só uma questão da gente um pouco reverberar aqui, né? Um pouco o que a ciência já tem feito, já tem falado há muito tempo. A gente saiu de uma fase negacionista no país, uma fase que negava a ciência, uma fase que negou as vacinas, negou a mudança climática, negou a necessidade de cuidar do meio ambiente, de que transformou isso tudo numa grande fantasia, e a gente, na verdade, entrou no mundo de fantasia, que era o mundo do agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo, ninguém precisa tomar conta do meio ambiente, inclusive em relação aos combustíveis fósseis, a gente pode fazer isso da maneira como a gente vem fazendo já há muitas décadas, sem que a gente tome medidas diferentes daquelas que a gente já faz no automático. Então, a gente saiu dessa fase. Ótimo. E o que a ciência já estava dizendo, mesmo quando nós estávamos naquela fase? Os eventos climáticos extremos são uma característica disso que é o chamado aquecimento global. O aquecimento global, ele é uma média de temperatura que sobe com relação... E qual é a medida de parâmetro? É aquilo que a gente tinha de temperatura média na pré-revolução industrial, ali nos meados do século XIX. O que a ciência tem dito para a gente é que se a gente passar daquela temperatura média de mais ou menos ali 1,850, subindo 1,5 grau a mais, a gente realmente coloca em xeque o risco da gente viver na sociedade como a gente a conhece hoje. Antes disso, o que a gente assiste, enquanto a gente está rumando para esse 1,5, e nesse momento nós ainda estamos rumando para esse 1,5, a gente não fez ainda uma mudança de direção que permita afirmar, não, nós agora tomamos o caminho contrário, nós agora estamos andando de revés, não estamos andando mais nessa direção, não, nós continuamos andando ainda nessa direção. A gente vai ter como um dos sintomas dessa mudança eventos climáticos extremos, o que pode significar essas chuvas, evidentemente, o que pode significar, inclusive, frio extremo e calor extremo, e tempestade de neve, furacão, todos os eventos climáticos vão continuar acontecendo, e com mais constância e com mais agudeza, ou seja, com mais profundidade, vão ser mais intensos. Isso é o que o IPCC, esse painel de especialistas, já tem dito há muitos anos. Então, aqui é só uma questão assim da gente não negar a ciência. E para a gente ser consequente com não negar a ciência, a gente entende que esse, de fato, ele é o novo normal. Mas não porque nós somos catastrofistas, porque a gente está trabalhando com dados e a gente não está na posição negacionista, né? E se nós não fizermos nada, e aí vamos entender quem é um pouco esse nós também seremos negacionistas. A gente não vai ser muito diferente do negacionista. A gente fala assim, não, a gente até não nega, mas se a gente também não faz nada, né? Onde é que a gente está nesse espectro entre compreender e agir, e entre compreender e não agir, e entre não compreender e não agir, né? Se a gente criar um leque desse tipo, a gente pode compreender e não agir, a gente está um pouquinho pertinho também do negacionismo. A gente sabe que esse negacionismo aí, que até você está citando, não é uma particularidade do Brasil nos últimos anos, né? Isso a gente vê aí em todos os países, né? É uma coisa meio geral. Trazendo essa realidade para o Brasil, a gente sabe que aqui no Brasil a política ambiental regrediu um pouco nos últimos anos por conta desse pensamento negacionista que acabou tomando conta aí do governo e tal.
Aí o que eu te pergunto é: dá para ter esperança de que o Brasil vai conseguir reduzir essa degradação nos próximos anos? Ou isso ainda é uma utopia? Como é que os especialistas veem isso? Esse assunto do clima e esse assunto do futuro, ele coloca uma falta de esperança, às vezes, na gente, mas tudo que a gente está falando aqui, a gente também pode entender com um prisma que a gente precisa olhar a realidade e esperar pelo pior, mas a gente vai agir da melhor forma possível. Esperar pelo pior significa a gente se precaver da melhor maneira possível. Então, é também um chamado à ação, um chamado pela positiva, um chamado a que a gente não fique deprimido, a que a gente não fique triste, a que a gente não fique desesperançado. Fazer uma análise fria nos ajuda a atuar. E essa atuação é o que nós precisamos ir para ontem. O Brasil nunca teve no cerne da sua política, na centralidade da sua política, as questões ambientais. Ter a Amazônia, dos 9 países que compartilham a floresta amazônica, nós somos o país que tem a maior área. Então, isso é um dos elementos que nos dá muita autoridade para falar sobre o clima. Ter tido um lutador pelo meio ambiente, pelos trabalhadores, como foi Chico Mendes, assassinado em 1988, também nos dá autoridade para falar sobre o assunto, porque depois do seu assassinato a gente tomou uma consciência de muitas coisas, em que pese que o melhor seria mesmo que ele não estivesse sido morto, que ele não tivesse sido morto. Inclusive, seu antecessor também teve o mesmo fim. Você imagina que o Chico Mendes sentou numa cadeira que já era suja de sangue. E ele mesmo assim sentou e teve o mesmo destino. Depois da Eco 92, da Rio 92 no Brasil, nós ganhamos e muito nessa consciência ambiental, inclusive tirando essa consciência ambiental de um espectro de uma classe média que vai fazer escolha entre orgânicos e produtos que contêm agrotóxicos, entre um dinheirado que pode comprar um carro elétrico e uma pessoa que mal está conseguindo pagar um carro movido, carro velho, que é o carro que vai gastar mais, que é o menos eficiente em combustível. A gente está fazendo, tá tirando um pouco a questão ambiental dessa lógica que a gente teve no Brasil por muitos anos, em que meio ambiente era uma preocupação de quem tem dinheiro, para colocar isso numa preocupação de, olha, o meio ambiente é uma preocupação de todos, e são as pessoas mais pobres, e é a classe trabalhadora que sofre os maiores impactos e usufrui da menor porção daquilo que a contaminação, a poluição, a emissão de gases de efeito estufa, a contaminação da água, a contaminação do solo traz. Nós não somos os maiores beneficiados, mas nós somos a parcela que aguenta o maior ônus disso tudo. Então, a gente está tirando um pouco essa discussão do meio ambiente, a gente está colocando ela no lugar que eu considero que é o lugar mais correto dela estar, né? Que é no campo da luta de classes, que é no campo da luta social, e não no campo das escolhas individual enquanto consumidores. Esse é um lugar que ela esteve durante muito tempo, mas ela não pode ficar aí, porque não é aí que ela reside, e a gente tem avançado. Também é preciso ainda que nesse governo que faz que aí sim dá um cavalo de pau no negacionismo, ainda há caminho a percorrer. Nós tivemos a promessa da criação de uma autoridade climática pelo governo Lula. Essa autoridade climática ela ainda não foi criada. A gente teve, pelo lado positivo, a criação de um Ministério dos Povos Indígenas, o que é muito positivo. A gente teve uma criação do Ministério dos Direitos Humanos, né, e uma boa sustentação dele, que é muito positivo, porque isso também bate nos direitos humanos. E a gente tem uma ministra do Meio Ambiente, que é uma ministra que tem muita autoridade para falar sobre a questão ambiental, que não é que a gente sai do Ricardo Salles e vai para Marina Silva. Então, isso é uma mudança muito grande, né? É uma mudança muito significativa. Mas, ainda assim, carece o governo de ter uma maior governança, de ter um maior entendimento entre as políticas desenvolvidas nos ministérios. Está conformado que a política de meio ambiente não é uma política que deve ficar só no Ministério do Meio Ambiente, mas que ela é uma política transversal. Então, ela tem que estar, inclusive, no Ministério da Educação, inclusive com educação ambiental, por exemplo.
inclusive com o Ministério da Educação, pensando em como ele contribui para minimizar impactos ambientais, sendo que ele, como o Ministério da Educação, também pode fazer muita coisa, ele é um grande comprador, ele é um grande ator, inclusive da economia. O Ministério da Fazenda também precisa estar em consonância com o Ministério do Meio Ambiente, com o Ministério da Educação, e essa clareza de para onde o Brasil vai, ela ainda está para ser vista, porque a gente encontra declarações no Ministério de Minas e Energia que não são as mesmas declarações que você encontra no Ministério do Meio Ambiente, para citar dois que são diretamente afeitos à Petrobras. Então, essa governança, esse entendimento, a gente ainda precisa construir, ainda tem disparidades entre o governo, mas é claro que a gente sai de uma situação muito ruim e melhora. Agora a gente precisa se entender, traçar o caminho, de um caminho democrático, um caminho coletivo e um caminho que permita a gente sobreviver. Pegando, Renata, esse gancho que você falou de que os trabalhadores são os mais afetados, né, e não usufruem de tudo que acontece aí com as emissões de gases, com o aumento e tal, mas são os mais afetados aí no meio dessas catástrofes. E aí eu queria que você desse uma pincelada, que é isso, né, além de tudo, assim, dos trabalhadores serem os mais afetados, a gente vê que quando tem uma tragédia dessa dimensão, são as populações mais pobres, negros, né, os mais pobres é o que são mais afetados, né. Inclusive, na semana passada saiu uma matéria na imprensa de que tem um estudo do INPE que fala que pelo menos 47 milhões de brasileiros correm o risco, né, de passar por um desastre hidrológico, como inundação, enchente e tal, se nada for feito, né? Ou seja, se a gente sabe disso, então o que se tem a fazer é uma readequação das cidades para poupar vidas e minimizar o sofrimento do povo mais pobre, né? É isso. Você citou isso do INPE, né, Eliane? A gente passou aí nem um ano de um outro elemento, de um outro fenômeno climático que a gente também não imaginaria, né, tão facilmente, que foram as secas nas regiões amazônicas. E agora a gente está vendo o Rio Grande do Sul, nossos irmãos e irmãs no Rio Grande do Sul, mais de 400 municípios atingidos pela água que sobe, a água que faltava lá na região amazônica. Então, realmente, quando a gente fala da adaptação das cidades, a gente está falando daquelas medidas de mitigação e adaptação, que são aquelas medidas que custa muito para o gestor tomar. Por que custa muito para o gestor tomar? Primeiro, porque custa dinheiro. E segundo, porque na nossa lógica política, elas são as medidas que não fazem vitrine para as gestões. Agora, mais uma vez, repito, a questão do Rio Grande do Sul, esse aprendizado, ela deve servir para que, olha, talvez a gente precise olhar também os subterrâneos da nossa cidade. O que os nossos prefeitos fizeram lá? Talvez é preciso olhar, o Departamento de Águas tem um déficit de 2.500 trabalhadores. Será que não deveriam ter sido contratados esses trabalhadores, ao invés da gente repercutir, muitas vezes sem ter informação completa de que é melhor privatizar, de que o setor privado vai fazer uma gestão melhor num setor tão essencial? Setor tão essencial quanto da energia elétrica, que a gente tem visto como a Enel tem tratado São Paulo. Quando a gente fala que os trabalhadores e as populações mais pobres, periféricas e pretas são as mais atingidas, primeiro que não é um dado teórico, primeiro que ele já é um dado da própria realidade. Ele é um dado das pessoas que estão nos abrigos, ele é um dado da renda e da cor daquelas pessoas. Ele não é uma hipótese, tá? Então, isso já é bastante relevante. Essas pessoas que estão nos abrigos, que têm cor, têm renda, têm sexo, essas pessoas, elas vivem do seu trabalho. Eu peço para as pessoas que estão aqui, a gente está no momento de primeiro preservar a vida e a saúde e ter como uma medida emergencial reconstruir o abrigo e onde essas pessoas elas se protegem, onde elas dormem, com segurança, com condição para as crianças. Existem pessoas que têm necessidades especiais, idosos, adultos, todas as faixas etárias, mas o trabalhador informal, como é que está o trabalhador do Uber de Canoas? Esse trabalhador, ele acionou algum seguro social, ele tinha algum seguro social para acionar? Então, aqueles trabalhadores que estão na informalidade, que dependem da renda, de estarem na rua, esses trabalhadores estão vivendo de que renda? Será que não seria o caso também da gente começar a pensar num auxílio calamidade climática, num auxílio climático, que estabeleça políticas públicas
para que em outros eventos, porque a gente não vai ser negacionista, mas também não vai ser catastrofista. A gente vai aceitar que da maneira como está, e mesmo que a gente faça tudo o que é possível daqui em diante, a gente não vai dar um cavalo de pau no clima. O CO2, o gás de efeito estufa, ele permanece por décadas na atmosfera, por décadas. Então, se fechar todas as torneirinhas de CO2 hoje, é algo que a gente vai colher de melhoria em alguns anos. Não é algo que você colhe enquanto clima na semana seguinte. O ar, evidentemente, vai ficar algumas questões relacionadas à saúde, você vai colher imediatamente, mas algumas questões relacionadas ao clima, não. E um outro aspecto também que eu acho, que eu julgo deveras importante falar sobre o clima, é que aí são os especialistas do clima que dizem, o clima, ele não é linear, ele não é um sistema linear, ele não é um sistema que, se eu aumentar 1% o CO2 ou os gases de efeito estufa na atmosfera, a realidade vai ficar 1% pior. Se eu aumentar 2%, vai aumentar em 2% o número de catástrofes climáticas agudas. Se eu aumentar 3%, vai aumentar 3% o número de vítimas. Ele não é linear. Ele pode acontecer de uma maneira que, olha, eu aumento 1% o gás de efeito estufa na atmosfera e eu tenho uma reação que é desproporcional a esse 1% que aumentou. E o contrário também é verdadeiro, tá? Ele não é um sistema linear. E isso é muito difícil da gente compreender, porque nós não somos treinados, a população em geral não é treinada na lógica de pensar como um cientista. Cientistas pensam como cientistas. Então, é até difícil para a gente, na nossa conversa comum, na nossa conversa com os familiares, ali no churrasquinho no final de semana, tratar disso. Falar assim, olha, você sabia que o clima é um sistema não linear? Poxa vida, não vai ficar ninguém na rodinha, não é verdade? Não vai ficar ninguém na rodinha. Não é um assunto fácil de tratar. Voltando à questão dos trabalhadores. E há trabalhadores que também estão em empregos, que são empregos formais, que também estão sofrendo, né? Por quê? Porque há, da parte de os setores de empresários, que não tem, que pode fazer a doação, que pode aparecer como filantropo, filantropa, mas está pensando em utilizar esse momento para rebaixar acordos para retirada de direitos. Então, isso está acontecendo, infelizmente, e nós estamos alertas a isso. Nós aqui do GES estamos alertas a esse respeito, né? E estamos também alertando as autoridades, o Ministério do Trabalho está alerta para que isso esteja acontecendo e deva ser coibido. Então, nós também precisamos proteger as pessoas que têm emprego, precisamos proteger a informalidade, que sem estar na rua não vive, não tem como trabalhar, e também precisamos pensar naqueles trabalhadores e trabalhadoras que hoje estão em setores da economia, que são setores que contribuem para o efeito danoso do clima, né? Então, tem trabalhadores que estão, por exemplo, em setores que a gente sabe que precisam ser desmobilizados ao longo do tempo, que precisam passar por uma transição, mas esses trabalhadores também precisam ser protegidos, senão serão eles próprios a dizerem, não, nós não queremos transição. Ô, Rê, você falando isso me faz pensar na gente aqui, né? A gente está falando aqui do Sindipetro. O que você pode nos falar, assim, porque a gente que é trabalhador da Petrobras, a gente tem escutado nesse último período muito sobre transição energética, né? Se fala demais agora, né, depois dessa mudança do governo, sobre transição energética. O que você acha disso? Como que isso vai se dar? Quais os cuidados que a gente tem que ter? O que a gente vai ser efetivo ou não? O que você pode falar sobre isso? Desde a transição do governo, né, a própria Petrobras criou uma diretoria que não existia, né, que é a Diretoria de Transição Energética, para falar sobre o tema. De fato, o setor de energia e o petróleo é um dos grandes, o combustível fóssil em geral é o maior vetor de emissões no mundo. No Brasil, o maior vetor de emissão é a mudança do uso do solo, traduzindo isso, botar a floresta abaixo e colocar o boi em cima. Se você tira a floresta, você tira a melhor tecnologia que existe de captura de gás carbônico, que são os vegetais, que são as plantas, através da fotossíntese. E ainda você coloca em cima os animais que são grandes emissores de metano, que ele tem um poder de estufa, um poder de
não deixar passar, fazer a troca de calor maior do que o CO2, mas ele dura menos do que o CO2 na atmosfera, ele tem uma vida menor, mesmo assim. Que é a criação de gado, né? O É a metano. criação de gado, o famoso pum e arroto do boi, da vaquinha. É disso que a gente está falando. Então, você tira quem captura o CO2 e coloca ali em cima uma atividade que é mais emissora ainda, né? Você não ajuda de nenhum lado, né? Você não ajuda de nenhum lado, você só piora. No Brasil, mais de 2/3 das emissões tem essa origem. A Petrobras, ela é uma grande empresa, ela é uma empresa que tem toda a condição de liderar a transição energética no país, inclusive discutindo o que fazer com a possibilidade de explorar ou não explorar novas reservas de petróleo, inclusive com a sua entrada aí, de qual forma, nas energias renováveis, com muita tecnologia, que a Petrobras tem um corpo técnico dos mais qualificados do país para pensar em qualquer problema, ainda mais no campo da energia, que é um problema que não é novo para a Petrobras. Eu digo novo em termos de não ser apenas petróleo, né? A Petrobras faz e já fez e continuará fazendo, esperamos, várias incursões para a energia renovável. Quando a gente fala de transição energética, significa a gente estabelecer um plano, estabelecer uma meta para esse plano, e todo plano ele tem data e ele tem mecanismos de atingimento, ele tem mecanismos de fazer chegar lá, para que a gente, a longo prazo, a gente faça com que o combustível fóssil tenha uma menor participação na nossa economia, que o nosso PIB dependa cada vez menos da energia que vem de combustíveis fósseis, e que a gente atrele o PIB, né, e aí falando em termos muito econômicos, né, a um tipo de energia que seja mais conveniente para os tempos que a gente precisa enfrentar. Então, a Petrobras, ela pode ser um ator muito estratégico para fazer isso, mas ela pode também ser um ator que, caso não o faça, seja muito responsável no Brasil por retardar a nossa participação, a nossa contribuição mundial. Hoje, o Brasil ele é o sexto maior país emissor de gás de efeito estufa. Não é per capita, os países mais ricos têm a maior emissão per capita. A China também hoje tem uma grande emissão per capita por conta do seu uso muito intensivo da fonte de carvão. Ela tem. Então, nós não somos o maior emissor por pessoa, mas nós somos o sexto país que mais emite, né? Ô, Rê, e você falando aí, eu estou pensando, né? É uma briga nossa dos sindicatos, né? É conversar com a população e com os próprios petroleiros sobre a necessidade de uma Petrobras 100% estatal. E aí você está falando, estou pensando nisso, né? Como é importante a Petrobras estatal para essa atividade, né? Para essa meta, porque imagina uma empresa privada que só visa o lucro, que trabalho que vai ser feito. Então, eu vejo assim, tem tanta coisa que é importante a Petrobras ser estatal, mas para a nossa questão do meio ambiente, né, não tem nem o que falar sobre isso, né, Rê? Em primeiro lugar, acho que a gente precisa valorizar não só a iniciativa da gente estar conversando sobre isso num podcast que é de um sindicato de petroleiro, que poderia se enfiar num buraco e dizer que o problema não é com ele, né? Então, eu devia ter feito isso logo de começo, mas assim, saudar a iniciativa da gente fazer essa conversa. Assim como outros sindicatos de outras instâncias sindicais de petroleiros também têm feito essa discussão. Então, a gente precisa, de fato, tratar dessa discussão entre os sindicatos, entre os trabalhadores petroleiros e entre a população, de uma maneira em que a gente veja alternativas. Não deverão ser os trabalhadores petroleiros penalizados por qualquer política de transição energética que venha a ser feita, que venha a ser proposta para o petróleo, porque não vai funcionar, não vai funcionar. Os petroleiros, as petroleiras ficarão contra. Mesmo as pessoas que têm a maior sensibilidade ambiental possível, essas mesmas pessoas precisam levar sustento para sua casa. E nós não estamos falando de um país, de uma condição em que as pessoas escolhem trabalho. Não falamos de uma realidade como essa. Nós falamos de uma realidade em que conseguir um emprego na Petrobras é uma felicidade para a família, para a pessoa, é uma garantia de uma certa dignidade, uma garantia de que aquelas satisfações básicas estão sanadas. Então, não são os trabalhadores que podem pagar, não são as comunidades também que devem pagar, né?
Não são as comunidades, assim como não são as comunidades que devem pagar pela atividade da Petrobras, elas precisam ser recompensadas, elas precisam também serem mitigadas, elas também precisam serem ouvidas. Todo mundo precisa começar a ler na mesma página. Para isso, eu acho que algumas coisas são essenciais. Primeiro é saudar essa coragem da gente estar falando sobre isso, ao invés de estar com a cabeça embaixo da terra e esperando as coisas acontecerem. O diálogo entre os trabalhadores do petróleo e as comunidades que já sentem os efeitos da produção do petróleo sobre os diversos vieses é um diálogo que precisa ser feito. A gente só ouve notícias, mas de lado a lado a gente pouco se comunica. Até porque todas essas pessoas elas são pertencentes à mesma classe. Todas elas pertencentes à classe trabalhadora. Todas elas precisam trabalhar, todas elas têm família, todas elas vão se enxergar uma nas outras. Uma outra coisa também muito importante é que não só o sindicato discutir e fazer os seus planos e olhar para as suas necessidades e fazer propostas vai resolver. Acho que isso é um primeiro passo. Mas o segundo passo é também ter um convencimento do principal acionista da Petrobras, que é o governo, a fazê-lo. E se o governo não o faz porque há diversos interesses ligados também ao setor, que são interesses puramente patronais, que são interesses puramente corporativos, a Petrobras precisa falar, precisa, como você disse, permanecer e ser cada vez mais estatal, para que a própria opinião pública, para que o próprio povo brasileiro também possa definir os seus rumos. Porque uma empresa estatal, onde um governo, quando trata a empresa da forma como tal, é tido como uma ingerência, é uma estupidez sem tamanho. É dizer que dentro da sua casa você não pode fazer o que você acha que é melhor, porque se você o fizer, é uma ingerência. O mercado adora, né, fazer essa comparação entre contas públicas e a sua casa e tal, mas isso não é válido quando se trata da Petrobras. Né? Quando se trata da Petrobras, que é estatal, que tem o governo como maior acionista, se o governo age, é ingerência. Então quer dizer que na sua casa também, quando você age, é uma ingerência ou é você tomando as melhores e as mais adequadas medidas para a sua família, para a sua casa, para o seu bem-estar? Adoro quando o mercado faz essa comparação, mas só vale para o Chico, não vale para o Francisco, né? Que o pau que bate em Chico não bate no Francisco, mas tem que bater também, né? Então, essa é uma construção e apesar dela ser uma construção e que ela precisa de um tempo, ela também precisa lidar com a emergência que estamos vivendo. Então, ela é uma construção, ela demanda um tempo, mas não pode ser, não vão ser em 5, em 10 anos que a gente tenha de espaço disponível para termos planos. E a minha hipótese é que talvez, a minha hipótese, né, com uma hipótese é sempre um talvez, é que os trabalhadores podem ter mais a ganhar se entram na discussão, porque podem participar dela e talvez disputar os seus rumos, do que não entrem na discussão e sofram imposições. É melhor você entrar, por exemplo, a gente teve um caso no Paraná de um fechamento de uma termoelétrica de carvão da Copel. E os trabalhadores não estavam ali envolvidos numa discussão de transição justa. E tinha uma certa resistência, né? Tem uma certa resistência, né, de fazer um envolvimento nessa discussão, porque significa colocar o seu próprio emprego em risco. Mas ao não fazer, não teve chance de se pronunciar. Então, a melhor hipótese pode ser, eu posso estar errada também, o trabalho que a gente tem feito também pode se provar equivocado, mas hoje por hoje tem se provado mais certo, uma maior hipótese de sucesso a gente participar da discussão do que ser afetado por alguém que decida. Bom, para a gente já ir caminhando para o fim, Renata, o que eu ia te perguntar, eu acho que você já falou em partes aí um pouco, mas você desse uma enfatizada, que é o que pode ser feito pelos sindicatos de uma maneira geral para contribuir com essa questão ambiental, principalmente, vamos enfocar aí os sindicatos da área petroleira, né? Acho que algumas coisas assim são função dos sindicatos e os sindicatos podem desempenhar isso com muita competência, que são sindicatos que não têm, por exemplo, coordenação, diretoria, área de meio ambiente, precisa criar uma, porque vai colocar uma ou mais pessoas focada no tema. E isso faz diferença na vida sindical. A gente sabe que, vamos criar mais uma coisa, mas a nossa experiência tem sido que sem as diretorias e as coordenações de mulheres, a gente não andou na pauta, a gente andou muito menos na pauta de mulheres, que foi bom para o movimento sindical
criar os seus setoriais, as suas áreas, as suas diretorias, as suas coordenações que cuidem de raça, que cuidem de gênero, que cuidem de saúde. De saúde já é algo bastante estabelecido, tá aí esse Diana que não deixa a gente mentir, né? Que tem uma especialidade na área de saúde, contribui demais na vida sindical na área de saúde. A área de saúde precisa conversar com a área de meio ambiente. Agora, se você não tem uma área de meio ambiente, você não tem com quem a saúde conversar e fazer trocas e acumular conhecimento e acumular e fazer o que o movimento sindical sabe fazer muito bem, que é, a partir das lutas, fazer as normas, que é, a partir das lutas, fazer a lei. É isso que o movimento sindical faz no Brasil. Ele, a partir das suas necessidades, ele luta, briga pela institucionalização daquilo que considera melhor. Outra coisa também que é muito importante para os sindicatos fazerem, negociação coletiva. O tema do meio ambiente já está nas negociações coletivas no Brasil. Ele ainda é tímido, ele ainda abrange menos de 1% dos instrumentos de negociação coletiva. Mas isso também foi o que aconteceu com o tema de mulheres, com o tema de raça, com o tema de violência de gênero. Não tinha nada, passamos a ter. E aí também vale o que vale para o clima, não é necessariamente linear. Não vai crescer isso de pouquinho em pouquinho com o mesmo ritmo que vem crescendo anteriormente, que é muito baixo. A própria situação do Rio Grande do Sul já alerta, já tem alertado, já tem chamado a atenção dos sindicatos para cláusulas, como, por exemplo, a gente tem um sindicato aqui no município da Grande São Paulo que tem uma cláusula que fala sobre pessoas, trabalhadores e trabalhadoras que foram atingidos por eventos climáticos. Fala que essas pessoas que foram atingidas por enchente, por ventania, e ele tem aí uma descrição de alguns itens, ela pode ficar fora do seu local de trabalho por 5 dias, sendo remunerada para dar conta de fazer o reparo e retomar a vida normal. É claro que 5 dias na situação do Rio Grande do Sul, que é uma situação extrema, não é o suficiente nem de longe, nem a própria fábrica, nem a própria empresa, nem o próprio local de trabalho vai abrir em 5 dias. Mas, por exemplo, você tem locais onde você tem recorrentemente enchentes, você tem aquelas 2, 3 enchentes por ano, né, que não são poucos no Brasil. Você ter uma cláusula que dê conta disso, dá um grande alívio para as famílias trabalhadoras. Dá um grande alívio, inclusive porque o trabalhador, quando já está nessa situação, se sente muito mais pressionado a não faltar no trabalho, porque ele fala, se alguém tiver que ser demitido, não vai ser porque eu vou ser demitido porque eu moro aqui. Eu vou ser demitido por causa do meu CEP, porque eu moro num CEP que alaga. Então, percebe que é o trabalhador pagando 2 vezes pela crise climática? Pagando e sendo atingido e correndo o risco de pagar com seu emprego? Então, a negociação coletiva faz parte dessa proteção. Então, essas são, no mínimo, 2 coisas, além dessa discussão, além dos fóruns, além de ouvir lado a lado das comunidades, os ambientalistas, são 3 coisas, corrigindo aqui, que os sindicatos já sabem fazer muito bem. E que precisam fazer, mas num ritmo, assim, no ritmo que precisa acelerar um pouquinho, porque senão a gente vai ser atingido também e não vai poder participar na elaboração. A gente vai ser refém da situação, vamos ficar na defensiva e não vamos participar, não vamos fazer propostas, não vamos dar saídas. Bom, trazendo agora um pouco aqui para a questão da solidariedade de classe, né, Cid? A categoria petroleira tem se mobilizado, né, numa ação aí solidária para ajudar o pessoal atingido pela tragédia lá no Rio Grande do Sul. Tem a campanha Petroleiros pela Vida, né, que está sendo tocada pelo sindicato lá do Rio Grande do Sul. Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre isso. Então, Eliane, a gente acabou não fazendo esse ato aí local, né? Mas a gente está dando apoio, a gente preferiu que todo mundo desse apoio, então, a campanha Petroleiros pela Vida do pessoal lá do Rio Grande do Sul. Tem até um Pix aí que o pessoal está contribuindo, então, Petroleiros pela Vida, tudo junto, @sindipetro-rs.org.br. O pessoal está abrigando famílias lá no CEP, no Rio Grande do Sul, pelo que parece, tem 650 famílias abrigadas lá no CEP. A Miriam Cabreira fez até um vídeo bem explicativo que a gente replicou no nosso site, quem tiver interesse olhar lá, das atividades que estão sendo feitas tanto pela Petrobras, Transpetro e os sindicatos da região, ajudando o pessoal lá, que é uma situação bem, bem difícil, né, gente? Então, quem puder aí contribuir, Petroleiros pela Vida tudo junto, @sindipetro-rs.org.br, vai ser uma ajuda muito bem-vinda aí. Bom, eu acho que é isso. O assunto é denso, complexo,
E renderia horas e horas aqui de discussões e conversas, né? Mas vamos encerrar por aqui esse episódio. Renata, eu queria, em nome da categoria petroleira, te agradecer, né, pela sua disponibilidade, por esclarecer esse tema aqui com a gente no Petrocast. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, Eliane, Cidiana, e estou sempre aqui à disposição da categoria e do sindicato para contribuir. Cides, agradeço também você pela ajuda aqui nesse bate-papo. Imagina, eu que agradeço inclusive a oportunidade de estar aprendendo um pouquinho mais. Agradeço a presença da Rê, que é sempre um grande prazer. E dizer também que eu acho que é um dos primeiros papos que a gente vai ter nesse assunto. A gente, como diretoria, já conversa um pouco sobre isso, né, Rê? Mas com a categoria e com a população, eu acho que a gente vai precisar aumentar e intensificar as nossas conversas aí, porque não somos negacionistas, né, Renata? É isso. Muito obrigada. E o Petrocast de hoje fica por aqui. Se você gosta do nosso conteúdo, ajude compartilhando esse episódio em suas redes sociais e listas de contato. E se você ainda não nos segue, dê um seguir na sua plataforma de áudio para receber uma notificação sempre que tiver um episódio novo no ar. Eu sou Eliane Mendonça e a edição é do Lucas Assani. Até mais!